a presença dos amigos de luz nesse momento. Vamos percebendo esse salão cheio de muita alegria, de muita paz, de bons sentimentos, envolvendo a cada um de nós. E trazendo tudo aquilo que nós viemos buscar. Vamos nos colocar receptivos a isso, para que a gente possa aproveitar o melhor da noite de hoje e voltarmos com o coração cheio. Que assim seja. Hoje, a reflexão que a gente vai fazer é em torno da lição Tua Fé. Ela é do capítulo 113 do livro Pão Nosso, que é o livro, esse aqui, que é o Chico, né, e o Emmanuel, que escreveram. É um livro, eu sempre falo, porque muitas vezes pode ter pessoas que não conhecem. É um livro que tem lições variadas, né? Cada página praticamente é uma lição, são lições curtas, várias reflexões, e que ele é muito bom para fazer o culto no lar, e às vezes também para aquele momento que a gente precisa de uma palavra, né, um pouquinho mais elaborada, mas a gente pode pensar, pedir uma orientação e abrir e fazer essa leitura, tá? Com essa destinação. Então é um livro que tem na nossa livraria e vale a pena ter em casa. Ler também antes de dormir é muito bom, para preparar a gente para o sono. E a reflexão de hoje, Emmanuel vai nos falar sobre a fé. E ele começa o seguinte, ele fala uma parte que Cristo falou. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Isso aqui foi um momento de cura, né, que Cristo, ele estava passando, e uma moça que estava buscando por cura, ela tocou as vestes dele, as pontas da veste dele, e ele conseguiu localizá-la, né, distingui-la na multidão, e falou isso para ela. E quando ele fala, tem bom ânimo, ele fala o seguinte, ele quer dizer o seguinte, tem esperança, filha, a tua fé te salvou. E aí Emmanuel começa, né? É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, após a cura, após aquilo que a pessoa recebeu, sempre se reporta ao prodígio da fé. Ele sempre é uma marca, ele sempre fala isso. Patrimônio sublime daqueles que o procuram. Então ele coloca aqui que a fé, ela é um patrimônio daquele que está buscando. É algo que é dele, daquela pessoa, nada vai tirar. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação, a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam essa frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. E aqui Emmanuel vai mostrando a importância da fé. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Se ele está desanimado, desalentado, desacoçoado, ele não deve aguardar essa cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve, sem razão, né? Elas reclamam sem essa razão. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, em zonas que enfraquecem, que tiram a força. Quais isoladores em eletricidade? Aí ele traz essa metáfora, né? Ou seja, é uma zona que ela não repercute eletricidade.
passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Aí vem a lembrança de Emmanuel. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. E Emmanuel finaliza nos lembrando dessa nossa condição de sermos filhos de Deus, assim como todos nós. Diante dessa lição aqui, para a gente começar a nossa reflexão, e para provocar também, gostaria de fazer essa pergunta. Deus tem fé em nós? Nosso Criador, Ele tem fé em nós? Alguém já se perguntou? Alguém já parou para pensar se o nosso Criador, Ele acredita em nós? Se diante de tudo que a gente já leu do Cristo, do Evangelho, da Bíblia, se a gente consegue perceber que Deus tem fé em nós? Porque diante da lição de Emmanuel, a gente pode perceber que existe duas contrapartidas, né? A fé, existe uma energia, né? Existe essa disponibilidade, tanto é que Cristo, quando ele fala de Cristo, vamos colocar o Criador, tá? Cristo curava, mas existia a contrapartida da outra pessoa, de quem o procurava, né? E aí ela recebia a cura. É sobre isso que Emmanuel vem nos lembrar, dessa característica da fé. E essa pergunta aqui é apenas para a gente começar a entrar mesmo em contato e perceber as coisas, né, ao nosso redor. Deus tem essa fé dele, tanto existe, que se a gente parar para ler, né, as histórias de Cristo, as histórias de cura, estava sempre ali, tinha disponibilidade. O Criador, ele coloca o universo de coisas de possibilidades à nossa disposição. E uma das coisas mais marcantes também, tanto é que ele acredita em nós, é que ele nos concede o livre arbítrio. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos deuses. E ele nos concede a possibilidade de nós mesmos fazermos as nossas escolhas. Veja o quanto que isso é forte. Ele acredita em nós, na nossa capacidade de escolher, na nossa capacidade de se movimentar em direção àquilo que nós queremos, no nosso poder de crescer, na nossa capacidade de aprender e de buscarmos aquilo que faz sentido para nós. E de respondermos também, por uma questão de consequência, né, de plantio, de ação, de reação, das nossas escolhas. Isso é acreditar em nós, na nossa força, na nossa capacidade. E esse movimento, Emmanuel vem nos falar, vem nos lembrar, que cabe a nós. E aqui, eu coloquei essa figura e esse trechinho para a gente lembrar que isso é um dos princípios do nosso universo, não é só do nosso planeta. Aqui aquela frase de Lavoisier que a gente aprende lá na escola, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, tudo está em constante movimento. A vida é movimento, o universo é movimento. Porque tudo é energia. Nós somos átomos, feitos de átomos, de moléculas, nós somos uma energia mais condensada, isso a gente aprende também na escola. Isso é uma grande verdade. Nada está parado. Mas muitas vezes a gente se relaciona a esse tema da fé como se fosse algo estático. A gente não se coloca em movimento.
a fé também é um movimento. Existe esse movimento, existe essas infinitas possibilidades de escolhas que cabe a nós caminharmos em direção. Cabe a nós decidirmos com o nosso livre-arbítrio. É lógico que existem outros fatores que incidem, não é algo assim tão simples. Mas o livre-arbítrio está aí para a gente direcionar as nossas escolhas, para a gente direcionar o nosso processo de crescimento, para a gente fazer o processo de autoconstrução, de construção da nossa felicidade, dos nossos aprendizados, da maneira que for mais importante para nós. E aqui é importante a gente entrar em contato com isso. Porque a fé não é algo estático, não é algo que a gente simplesmente pede, fecha os olhos, fica parado, faz uma oração e espera cair do céu. Muitas vezes, às vezes até sem perceber, a gente fica nesse movimento, esperando algo da vida, acreditando, como se a fé fosse um sinônimo de acreditar. Eu acredito em Deus. Eu tenho expectativas de que aquilo vai acontecer. Mas existem diferenças. Porque essa fé que Emmanuel vem nos lembrar é como se fosse um movimento de fidelidade do espírito. Como assim? É um movimento de nós sermos fiéis àquilo que a gente já consegue fazer. Sermos fiéis ao nosso crescimento, ao nosso processo, inclusive, de evolução. Porque não é um pedir pura e simplesmente ficar sentado e estático. Ele é um movimento mais profundo. O fato só de eu acreditar, de eu ter vontade, é um elemento, mas não nos leva, não necessariamente é aquela fé que chega a remover montanhas. Aquela fé do grãozinho de mostarda que remove montanhas. Porque eu posso ter vontade de emagrecer. Mas, se eu não estiver fiel a isso, a esse propósito, se eu não estiver alinhada com isso, vai ser apenas uma vontade. Eu não vou marcar data, vai ser numa segunda-feira, Deus sabe quando. Eu não vou estar efetivamente alinhada. A minha vontade, ela ainda é muito pequena. Eu não vou conseguir alinhar o meu movimento, não vou conseguir fazer um movimento efetivo em direção àquilo que eu acredito para mim. E é sobre isso também. Então a fé ela é um movimento do espírito. E ela é um patrimônio sublime, porque ela fica conosco. Se hoje nós desencarnarmos, formos para o plano espiritual, essa fé que a gente desenvolveu, ela está conosco. E é importante a gente lembrar dessa questão do movimento, porque ela depende de nós. Assim como a gente precisa se exercitar para ter uma boa saúde, a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer um esforço. A fé também é algo que a gente vai desenvolvendo no curso da vida. A gente precisa estar movimentando, é como se fosse uma musculatura. A gente precisa estar em contato com isso. Não é algo pura e simplesmente que eu peço e as coisas vão se resolver. Não. Eu preciso fazer o movimento necessário. Eu estou fazendo, na minha parte, aquilo que é necessário para aquilo que eu quero. Eu estou doando, eu estou exercitando a disciplina, eu estou trabalhando em prol daquilo que eu quero. Se eu estou buscando uma cura para o meu corpo, para uma saúde, eu estou tomando a medicação necessária, eu estou indo nos médicos, eu estou me alimentando bem, eu estou buscando cuidar do meu corpo, eu estou fazendo esse movimento ou eu quero um milagre pura e simplesmente? Eu não quero me transformar. Eu não estou fiel àquilo que eu estou buscando. Eu quero um milagre. Eu não quero incômodo, eu não quero ficar incomodado. Eu não quero fazer esforço. Eu quero um milagre nesse sentido. Aqui, quietinho, onde eu estou, no meu conforto, que as coisas simplesmente aconteçam.
Não é assim que funciona. Se a gente parar para olhar todas essas curas que Cristo fez, que há relatos, todas há um movimento, há um esforço daquele em busca da cura, seja ela psíquica, seja ela mental, emocional, seja ela espiritual, qualquer tipo de cura. É preciso ter essa disposição e de ir ao encontro daquilo que eu estou buscando. E por isso Cristo falou, lembrou aquela moça, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. Continua nesse movimento. A tua fé, você ser fiel aos teus princípios, ao que você está buscando, isso está te salvando. Você está no caminho. Esse movimento da sua alma está tendo efeito. E é muito importante isso, porque Emmanuel nos lembra lá atrás que aquela pessoa que está vazia, que está como se fosse um barco à deriva, ela não sabe para onde, ela está naquele movimento da vida de almoçar e esperar o jantar. Ela simplesmente vive conforme a vida vem se apresentando. Não existe uma vontade, não existe um movimento. Essa pessoa, ela vai esperar o que a vida colocar para ela. Porque a vontade, ela é como se fosse uma bússola que nos guia. Ela alinha a nossa energia em direção àquilo que a gente está buscando. E quanto mais a vontade existir, quanto mais motivação, quanto mais aquilo mexer com o meu coração, o propósito, a fé minha, quanto maior for a minha fé, mais profunda, mais eu alinho esse movimento, eu faço o movimento necessário e eu consigo aí entrar nesse formato, né, daquela fé que remove montanhas. Então é importante que a gente entre em contato com isso, porque muitas vezes a gente de fato não percebe qual é a nossa colaboração, qual é o nosso grau de participação em direção às coisas que a gente está querendo. E é importante também, porque nesse momento que a gente faz isso, a gente terceiriza a direção das nossas vidas. Às vezes a gente coloca para outras pessoas, a gente pede para que outras pessoas orem por nós, outras pessoas façam por nós, peçam por nós. A gente não pega o leme da nossa vida, a gente fica lá, esperando que algo aconteça para a gente se movimentar, quando é o contrário. É preciso que a gente se movimente internamente para que as coisas aconteçam. É preciso que a gente acenda essa fagulha, e não precisa ser muito, basta uma vontade efetiva, legítima, dentro de nós, para começar a nos movimentar. Então, a gente vai poder ver os benefícios, né, da fé. E é importante a gente fazer também a distinção entre fé, o acreditar e a expectativa. Porque às vezes a gente confunde, né, os significados, não basta só acreditar. É preciso que a gente coloque essa força, que a gente seja fiel, que a gente seja fiel aos princípios, porque a fé, essa fé que é um patrimônio sublime do Espírito, ela vai nos acompanhar e é ela que vai nos movimentar diante de várias provações. Ela que vai nos fazer evoluir, crescer, passar por cenários, às vezes, inóspitos, cenários que nós não gostaríamos de estar ali, mas ela transcende, ela nos auxilia. E quando nós estamos imbuídos dessa força, dessa vontade, dessa fidelidade aos princípios da evolução, de Deus, eu estou buscando um propósito nobre, nós recebemos todo o auxílio necessário. Nós estamos alinhados. E é diferente de expectativa, porque muitas vezes o fato de eu querer que alguma coisa aconteça, de eu desejar algo e vibrar, né, e querer muito aquilo, não necessariamente vai acontecer como eu gostaria que acontecesse, conforme as minhas expectativas. A vida ela é exímia em nos mostrar que nós não temos controle de nada. Ixi. Acho que caiu uma fase, né?
A vida, ela exime em mostrar para a gente que nós não temos esse controle. Então é importante que a gente também faça essa distinção. Porque uma coisa é eu esperar que as coisas aconteçam do jeito que eu gostaria. Outra coisa é eu fazer o movimento em direção àquilo que eu acredito. Pedir, estou com problema de saúde, faço tudo aquilo que cabe a mim fazer. Vou em direção da cura, do alívio daquilo. Estudo, vou no médico, me exercito, cuido da minha alimentação, faço tudo aquilo que é necessário. Mas não necessariamente a cura vai acontecer do jeito que eu gostaria, ou a cura efetivamente. A gente não sabe, existem outros fatores, nós somos seres que nós nos relacionamos com outras pessoas, com outras energias, com energias do passado. Nós somos seres complexos. Nós não somos assim, só nós. Existem muitas coisas que incidem. Mas quando essa nossa fé, quando essa vontade que vem da alma, do espírito, ela se faz presente, a gente tem condições de movimentar forças que a gente desconhece. E aí a gente tem condição de buscar aquilo que a gente está, o nosso propósito. Mas é importante, vocês não estão vendo, né? É importante que a gente tenha em mente, a gente separe. Porque muitas vezes a nossa expectativa, a gente fica frustrado. Ah, mas eu queria que fosse desse jeito. Ah, mas eu quero algo X. E a vida manda outra coisa. E às vezes a gente não é capaz de enxergar as possibilidades porque a gente ficou preso na expectativa. E a gente se frustra. Então é importante também que a gente tenha esse conhecimento, a gente tenha essa conexão, porque a fé é o que Emmanuel mostrou. Existem as possibilidades, Deus confia em nós, o Criador confia, ele dispõe, ele coloca N possibilidades, N recursos para nós, a energia está aí, cabe a nós irmos em direção daquilo que a gente está buscando, com o nosso movimento, com o nosso esforço, com a nossa disciplina, com a nossa dedicação, buscando conhecimento, buscando aquilo que mexe com o nosso coração. Esse é o movimento da fé. E muitas vezes, aqui ele nos lembra que essa fé, se a gente tem uma fé, esse acreditar somente da boca para fora, isso não é suficiente para nos levar, nos conduzir a essa mudança de propósito mesmo, essa mudança, essa evolução que a gente está buscando. E às vezes a gente pode se frustrar. Que pena, né, que não vou poder mostrar para vocês a imagem. Eu coloquei uma imagem aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, mas vamos seguir aqui. Ele fala também a respeito dos pensamentos negativos. As pessoas que estão à deriva, as pessoas que estão vazias no sentido de que não tem essa vontade direcionando, que a vontade é a nossa bússola. E as pessoas que às vezes se colocam nesse lugar de reclamar, nesse lugar de pensamentos negativos, de frustração, de se encher, de dúvidas, de medo, né? E aqui, que eu iria mostrar, nós somos, aqui a gente estuda, nós somos usina de força. Nós temos em nosso corpo vários centros de força, de energia, que eles estão aqui. E que conforme os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles também vão expandir ou às vezes encolher, porque é energia. E uma energia diretamente ligada aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Por isso que os espíritos falam tanto para que a gente cuide dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Está tudo interligado. Nós não estamos isolados, não existe o espírito isolado do corpo, isolado dos sentimentos, isolado da psique. A gente faz
esse partilhamento, a gente partilha isso para estudar apenas, mas um interage no outro. E nós temos, que a gente estuda, são 7 os principais. Existem 3 que são mais conectados aqui à energia da Terra, digamos assim, e 3 que são mais superiores, tá? Então nós temos o nosso, a gente fala chakra ou centros de força, né? Nós temos o nosso chakra básico que nos conecta à energia daqui, que nos conecta à nossa existência. Nós temos o chakra sexual, que é essa da vida, né? Ele é capaz de gerar uma vida. Nossa, aí lascou, né? Deixa eu deixar aqui. Nós temos também o nosso plexo solar, que ele faz uma troca com o ambiente. E esse chakra, muitas vezes, é responsável por essa energia de construção, o eu faço. Então, quando eu estou com ele mais alinhado, eu consigo fazer trocas mais equilibradas com o ambiente. Ele é um chakra que, às vezes, quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente sente um soco no estômago. Esse é um chakra que faz uma troca com o ambiente. O outro chakra que nós temos, o 4º chakra, é o cardíaco. Ele faz como se fosse um meio de campo entre os chakras que são mais elevados, digamos assim, né, que buscam mais, lidam mais com a energia que entra, e os chakras que nos conectam mais à Terra. Ele é o chakra do sentir. Ele é um chakra... e todos esses chakras, eles são ligados a glândulas nossas, tá? Então, você vê que está tudo interligado. O outro chakra que nós temos é o laríngeo, que é o da comunicação. Quando a gente está com uma comunicação agressiva, muito crítico, muito ríspido, que a gente sai distribuindo verdades da forma como a gente acredita, vomitando mesmo, né? Que a gente acaba tendo um problema, às vezes, no laríngeo. A gente deforma, né? A gente acaba desenergizando e criando alguma enfermidade, inclusive. O outro chakra que nós temos é o terceiro olho, né? A terceira visão é o chakra, o frontal. Ele é o chakra da nossa intuição. Então, quando nós estamos com pensamentos muito conturbados, quando a gente está estressado, quando a gente não está conectado, se a gente fica repisando pensamentos de estresse, de tristeza, de preocupação, né? A gente não canaliza, a gente fica como se a cabeça estivesse pesada. E aqueles que conseguem ver, aqueles que têm uma mediunidade mais apurada, eles relatam que existe até uma névoa, que aí a pessoa não consegue se conectar com as inspirações, ela não consegue perceber a intuição dela. Por quê? Porque essa energia aqui, eu estou mandando energia para essa região, aonde eu poderia estar captando intuições, inspirações dos amigos de luz, né? Ou da parte do meu eu superior, a gente está ali conturbando aquela energia. E por fim, o nosso chakra coronário, que é onde a gente recebe a energia que vem do alto, inclusive quando a gente vai dar o passe, a gente coloca a mão ali e dispersa toda essa energia. Então nós somos centros de força e usinas de força. E todos esses centros de força, eles estão ligados aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Quando nós não estamos alinhados, quando esses chakras estão desalinhados, a gente tem uma série, inclusive, às vezes, de problemas orgânicos, de mal-estar, de confusão, você não se sente bem, e uma série de desdobramentos, porque a gente faz troca de energias com as pessoas, com o ambiente onde a gente vive e conosco mesmo. E quando nós estamos alinhados, nós buscamos algo com todo o nosso coração, com toda a nossa energia, nós estamos conectados com essa força da fé, esse movimento, a gente alinha toda essa energia em direção daquilo que a gente está querendo. Veja a força disso. Então é um movimento que eu preciso fazer de fidelidade mesmo. Eu preciso querer, desejar aquilo, e se aquilo for algo bom, se tiver um propósito bom, o primeiro a se beneficiar sou eu. Porque essa energia, ela vai circular primeiro por mim, através de todos esses centros de força,
e vai se conectar às inúmeras possibilidades que nós temos de energia lá fora. Eu atraio a situação, eu atraio pessoas que me auxiliam, eu atraio uma série de coisas em direção àquilo que eu estou buscando. Eu atraio a cura do meu corpo, ou a cura, o alívio para minha alma. Vai depender. Então é muito importante, por isso que Emmanuel nos lembra que as pessoas que estão com pensamentos negativos, quando a gente fica ali remoendo sentimentos, quando a gente fica em contato constante com esses pensamentos, nós conturbamos essa nossa energia. Se eu fico ali com raiva de alguém por alguma coisa que aconteceu e eu não saio, como se fosse um disco furado, eu não saio daquilo ali, eu não resolvo internamente. Ah, eu perdoei sim, mas lá dentro eu tô com raiva, eu tô repisando, eu tô repassando várias vezes essa energia em mim. Eu tô acumulando essa energia em mim. E basta um dia a gente parar e prestar atenção como que fica o nosso corpo. Se às vezes, é só lembrar, às vezes, um momento que a gente recebeu uma notícia que não foi agradável, como que a gente sente isso no corpo? O nosso corpo se relaciona diretamente com essas energias, com os nossos centros de força. Então é importante que a gente tenha consciência deles para que a gente possa aprender a lidar com eles, aprender a nos relacionar também com os nossos pensamentos e sentimentos e a gente potencializar também a nossa fé. Porque essa fé que remove montanhas é essa fé que nós estamos completamente alinhados. Completamente alinhados. Toda a nossa força, a nossa energia, a nossa usina, ela deseja aquilo, ela faz um movimento em direção àquilo. E aquilo vem. E por isso que Cristo fez tantas curas. A gente lê lá, a gente não vê Cristo falar, ah, você de blusa azul, vem cá, eu vou te curar hoje, o que você está precisando? Não. Cristo não tira ninguém assim. É a pessoa que vai ao encontro com a fé, com a crença, com todo aquele querer, com toda a sua energia receptiva, com toda a sua usina de força, com todas as suas células e com toda essa expansão. E quando eu tenho esses pensamentos negativos, quando eu reforço isso em mim, os meus centros de força, ao invés de se expandir, o que eles fazem? Eles se encolhem. Essa energia ela é mais densa. A energia da preocupação é mais densa. Da raiva, da tristeza, da dor, do ódio, são energias que são densas. Então o nosso campo, a nossa aura, ela fica pequenininha e de uma coloração mais acentuada. Isso faz o quê? Nos traz enfermidades. E aí a gente fica cansado, fica desacorçoado, frustrado. Ah, as coisas não acontecem para mim. Eu tento, não consigo, eu não estou animado. Eu já pedi tanto a Deus, mas como que você está pedindo? Você fez a sua parte? Você está fazendo tudo aquilo que te cabe? Porque quando a gente está cansado, o que a gente faz? Descansa. A gente quebra estado. A gente procura entrar em contato com coisas boas. A gente vai na natureza. A gente recomenda, às vezes, em tratamentos aqui. Tire os sapatos, ponha o pé na natureza, no jardim, num jardim bonito, num lugar que você sinta a energia. Que você sinta essa energia. Que você possa fazer uma troca positiva com o ambiente. Que você possa limpar toda essa energia negativa, esses pensamentos que você acumulou, esses sentimentos que você acumulou. Faça essa troca. Aquela história de abraçar a árvore é esquisita, mas funciona. Porque a gente pode fazer essa troca. Sobretudo quando a gente põe a nossa vontade. É uma vontade de trocar. É uma vontade de fazer aquela limpeza. De limpar todas os meus centros vitais, a minha usina de força. Recarregar as energias. Por isso que na natureza a gente sente que a gente recarrega as energias. Porque a gente faz essa limpeza nos nossos chakras, nos nossos centros de força. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa fluir na vida
com mais força, alinhada, com mais alinhamento. E aqui ele falou também, quando a gente entra naquela coisa do desalento, é como se a gente estivesse num isolamento da eletricidade, é por isso. A gente isola o corpo. Você não está vibrando, você não está expandindo, a sua energia não está, ela está pequenininha. Está bem pequenininha. O seu processo, você está muito mais encroado, muito mais recolhido do que vibrando luz, do que expandindo. E assim, como que você vai expandir a sua energia em direção àquilo que você quer? Você fica cansado. Você fica com uma série de sintomas que é preciso que a gente tenha consciência e entre em contato nesse momento quais são os sentimentos e pensamentos que estão circulando em mim. Eu estou com autopiedade? Eu estou com dó de mim? Eu estou com dó de estar passando por aquilo? Esses são os nossos chakras, gente. Didaticamente, nós temos outros chakras. Chakras nas mãos, existem chakras menores, mas didaticamente esses são os principais centros de força, com essas colorações. E quando eles estão alinhados, quando eles estão energizados, vocês viram, né? Pronto, deu tempo. Quando eles estão energizados, quando eles estão alinhados, nós estamos na nossa plenitude, nós estamos vibrando, a gente está com energia, a gente consegue construir as coisas, a gente está com a nossa energia criativa no máximo. Então a gente pode prestar atenção também no nosso corpo e ver o como que nós estamos. E aí, que eu estava falando da questão da autopiedade, ela é muito importante. Estou mudando aqui, mas vocês não estão vendo. Ela é muito importante, porque muitas vezes, assim, a gente passa circunstâncias na vida que acontecem e às vezes a gente não tem a consciência de que aquele evento que está me frustrando, que está doendo, que está difícil de passar, que eu estou patinando ali, não estou conseguindo superar, às vezes eu entro no movimento sem perceber de autopiedade. Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia isso. Por que eu? Por que comigo? Fulano ali não acontece com fulano. O cicrano também não acontece, mas logo comigo. Quem nunca se pegou pensando assim? Acontece. Só que é importante a gente sair desse movimento, por quê? Porque é um movimento que a gente está cada vez mais se isolando a nossa energia. Pronto. A gente está cada vez mais isolando a nossa energia. A gente não está expandindo, a gente está encolhendo a nossa energia, a gente está tornando os nossos centros de força desenergizados, mais densos. A gente vai cada vez mais materializar alguma enfermidade psíquica, mental, né? Espiritual, tudo junto. Mas por conta de a gente não perceber o nosso movimento. Nós estamos no sentido contrário da fé. E aí, às vezes, a gente gostaria que Cristo fizesse um movimento, ou a espiritualidade superior fizesse esse movimento de tocar a campainha e falar assim, então, você sofreu muito, eu estou te buscando. Vim te resgatar desse lugar aí, vamos embora? Alguém já teve a campainha tocada e alguém lá te resgatando desse lugar de tristeza, de dor? É muito difícil isso acontecer. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos a nossa possibilidade de crescer. É a vontade nossa de crescer. Porque se tiram a gente dali, eles fazem. Às vezes a gente vem aqui no centro, a gente não está bem, recebe o passe. Eu passo por aquela porta, pego todos os outros sentimentos e pensamentos que estavam me derrubando, retorno com eles como se fosse uma roupa, pulo dentro deles, acabei de tomar um banho de luz aqui, volto para lá, coloco aquela roupa suja e continuo naquele mesmo processo de repisar os mesmos pensamentos e sentimentos e de pedir que a espiritualidade superior, que o meu mentor, que Cristo, que Deus, que quem for me tire daqui, desse lugar onde eu estou. Essa não é a fé, gente.
Essa é eu querer um milagre, mas eu não fazer a minha contrapartida. E Deus confia, a espiritualidade confia e aguarda o nosso movimento. É importante que a gente tenha essa compreensão, para que a gente possa parar e prestar atenção nos nossos movimentos diante da vida. Como que nós estamos? Se a gente cansou, a gente descansa. Vamos buscar uma paisagem, vamos buscar filmes que enchem o nosso coração de amor, que fazem que o nosso coração vibre, que a gente sente assim, nossa, transborde. Livros, leituras, vídeos, enfim, coisas que façam com que a gente encha o nosso coração, para que a gente possa usar essa usina de força a nosso favor. Essas energias para que a gente possa alimentar o nosso sistema a nosso favor. E aí, com o coração cheio de bons pensamentos, de bons sentimentos, dessa vibração, eu posso expandir a minha energia e ir em direção àquilo que eu estou buscando. Esse é o movimento da fé. Aí eu não sou um fio isolado. A energia ela vai chegar, porque nós estamos aqui, nós temos nossos centros de força, eles estão funcionando. Com energia boa ou não, eles estão funcionando, nós estamos aqui. Mas cabe a nós ficarmos receptivos a essa energia. Se vocês, sentados aí, não estão receptivos, se vocês não se abrem, nenhum mentor vai abrir na força. Isso é coisa de obsessor. Mentor de luz, não. Mentor de luz respeita, Deus respeita nosso livre-arbítrio. Então, cabe a nós fazermos esse movimento, de nos abrirmos para a vida, de nos abrirmos para soluções, de nos abrirmos para aquilo que a gente quer, de fazermos o movimento necessário, de buscarmos os bons pensamentos. A gente percebe que as coisas estão ficando muito difíceis. Faça pausas. Pegue uma água, faça uma oração. A oração tem a capacidade de mudar a energia do ambiente e a minha energia, dos meus centros de força. Mas é importante que eu perceba, que eu preste atenção aonde eu estou. Bom, vocês não estão vendo, mas nós íamos fazer. Aqui tem uma imagem. Então eu vou solicitar a vocês, a cada um de vocês, para que a gente possa fazer um tratamento agora, aproveitar a energia do ambiente, para que a gente possa também receber o passe. Fazer um tratamento, um autotratamento. Gostaria que vocês descruzassem as pernas, colocassem as mãos espalmadas para cima, no colo, respirassem, sentissem o corpo, e que vocês possam imaginar. Aqui tinha a imagem de uma praia com um sol bem bonito, bem aconchegante. Vamos imaginar essa praia. Cada um imagina a sua praia. E perceba essa energia. Perceba um ambiente gostoso, acolhedor, que renova essa energia. A energia do mar, das ondas do mar, do bater. O sol, um sol gostoso. Vamos imaginar e vamos sentir isso no nosso corpo, fazer esse tratamento. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre a realidade e aquilo que nós estamos imaginando com vontade. Então vamos entrar, vamos aproveitar. E entrar em contato e vamos vibrar. Vamos pensar em algo muito bom. Lembra de um momento em que seu coração vibrou. Vibrou luz, vibrou amor, alegria. Um momento muito alegre. Entre em contato com essa energia e coloque ela no coração. Vamos expandir essa energia. Energia de gratidão, de amor, de muita alegria. Coloquem isso no peito e vamos imaginar como se fosse um sol crescendo, que vai tomando conta de todo o seu ser. Você está envolto em toda essa energia. Fique com ela, perceba que ela circula em cada célula do seu corpo, trazendo a cura que você está buscando. Limpando, drenando, tirando tudo aquilo que já não é mais necessário. Vou pedir para que os nossos irmãos possam fazer o passe nesse momento, enquanto cada um de vocês entra em contato com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, façam suas preces individuais, tudo aquilo que vocês gostariam
Conversem com ele, esse é o momento. Aproveitem. Imbuídos nessa energia, envoltos com o coração cheio de paz, de amor. Recebam o passe. E conversem mentalmente. Peçam os conselhos, peçam auxílio para que vocês possam compreender algo que está difícil de compreender. Auxílio para algo que estão com dificuldade de deixar, um ressentimento, uma tristeza, que possa ajudar a transformar essa energia, esse sentimento em algo melhor, mais produtivo, mais construtivo, que possa direcionar vocês à luz, ao mais. Nós somos seres de luz. Vamos pedir para que o nosso lado luminoso seja reforçado, que a gente possa cada vez mais entrar em contato com ele, que o nosso brilho possa se expandir. Sejamos luz aonde nós estivermos, aonde nós formos, inclusive na nossa vida. Possamos ser essa luz que estamos buscando. Vamos sentir a conexão do alto. E vamos expandir também essa energia para toda a nossa casa. Vamos ver que um sol muito bonito, ele entra no centro das nossas casas e expande para todos os cômodos, limpando, desconectando, renovando os ares, renovando as vibrações, os propósitos mais elevados de cada um que ali habita, que ali transita. Vamos percebendo que do alto em nossas casas caem flores de luz, que vão trazer a paz e proteção a cada um dali. O remédio necessário. Vamos expandir também isso para o ambiente onde a gente trabalha. Vamos vendo como se fosse um vento solar que a gente fala, um colorido. Um vento gostoso, que passa e vai limpando, varrendo as folhas, vai varrendo toda a energia que não precisa. E vai trazendo muita paz no ambiente, desfazendo nós, desfazendo contendas, desfazendo raivas, desfazendo frustrações, desentendimentos, trazendo luz, paz, vida, solução para o mais. E que a gente possa se sentir protegido aonde a gente estiver. E vamos expandir ainda mais essa energia para o nosso planeta, que está em reforma, em processo de transformação. Vamos envolvê-lo, vamos ver o nosso planeta envolto numa energia verde, de cura, rosa de amor e azul de paz. Cada pedacinho, cada ser que habita em nosso planeta, encarnado e desencarnado, vai receber essa energia em seu coração. Todos nós, vibrando essa luz e recebendo essa luz, essa cura. Abençoando a nossa casa e recebendo a bênção da nossa casa.